uma mulher empresária que luta, mãe, avó apaixonada, que tem uma relação com o mundo empresarial maravilhoso, que foi à luta e sempre aplica. Nada se constrói devagar. Nossa, eu palpitava o dia que eu recebi o comunicado. Então, eu acho que toda e qualquer situação onde você se vê reconhecida pelo trabalho é motivo de orgulho. Pelo mérito, né? É. E vamos falar um pouquinho sobre essa minha idade não me define. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. E nós estamos falando de uma que também é empresária, que divide junto com o marido grandes pleitos. Nós estamos falando de Lília Melo Arjona Bertin. Arjona, mais conhecida e carinhosamente chamada como Lilian Bertin. Isso mesmo. É isso? É isso, Júnior. Que prazer estar aqui com você. Muitíssimo obrigada. Primeiro de tudo que é maravilhosa, é bela, né? Oh. Isso é muito bom, né? Obrigada. E mãe de 2 filhos, Rodrigo, de 34, e Vivian, de 30 anos. Isso mesmo. Eu já sou a mãe de 2 filhos, avó de 2 netos. Ah, é? Como chamam os netos? Tem a Maia, que tem 1 ano e 4 meses, e o Dudu, de 6 aninhos. Você diz que o amor pelo neto é maior do que pelos filhos. Olha, peguei agora. Não deixa os filhos saberem disso, mas eu acho que é. Não é? Mas eu acho que multiplica mesmo, né? Multiplica, porque é como se você revivesse aquele amor intenso de ser mãe. Vamos falar um pouquinho da Lilian criança. Como que foi a Lilian criança? O que marcava essa Lilian? E uma recordação bela que você tem? Olha, uma coisa que eu adorava fazer era brincar na rua. Mas eu tinha uma brincadeira bem peculiar, eu adorava jogar futebol com os meninos, porque na minha rua não tinha meninas. Eu morava na Vila Santana, meu irmão, né, homem, os amigos do meu irmão eram os meus amigos. E eu adorava jogar futebol. Meu pai era goleiro, então eu tinha o hábito de ir assistir futebol, eu gostava dessa dinâmica do futebol. Então essa é uma peculiaridade que poucas pessoas sabem, que eu adoro futebol. E assim, o que assim, uma ocasião, um momento da sua infância que você guarda no seu coração, assim, guardadinho? Muito especial, quando eu tinha de 5 para 6 anos, meu pai foi transferido, porque ele era funcionário público, para George Wetter, que é pertinho de Sorocaba. E eu ganhei no final do ano uma lozinha. E como eu frequentava a escola do sítio como ouvinte, porque eu morria de vontade de estudar, mas eu não tinha idade ainda, eu frequentava como ouvinte e eu aprendi a ler muito cedo, fui alfabetizada muito cedo. Então eu já me aventurava com 5 para 6 anos a dar aula para as crianças que ainda não sabiam ler. Olha que audácia! E eu lembro que eles ficavam todos na minha frente e eu dando aula na minha lozinha lá, que tinha menos de 1 por 1. E isso é algo que me traz uma recordação muito boa. E essa recordação hoje, né? Porque você, quando criança, já tinha esse perfil. Vem hoje participar da Lilian adulta, da Lilian que faz palestras. Eu me julgo, sim, uma educadora por meio das minhas palestras, dos meus livros, das minhas mentorias. Então, isso me remete a essa infância que eu tinha vontade de ensinar as pessoas. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mentoria. Porque muitas vezes as pessoas confundem mentoria com, assim, o que eu devo fazer. E a mentoria não é o que eu devo fazer, a mentoria é um trabalho. Como que a gente pode entender? A mentoria, ela é bem ampla. Então, assim, as pessoas têm a questão do coach, que é um direcionamento, que ajuda as pessoas, por exemplo, a definirem seus objetivos. Mas a mentoria, a gente dá a receita daquilo que nós já fizemos, de experiências já vividas e, obviamente, a gente junta tudo isso, os estudos, né? Eu faço muitos cursos. E a gente vai por várias vertentes. Então, hoje em dia, a gente tem a questão do digital, muito frequente na nossa vida e necessária. E então, nas mentorias,
aborda aspectos emocionais que muitas vezes as pessoas não deslancham por travas emocionais. Óbvio que nós não queremos, vamos dizer assim, a gente não é psicólogo, nem psicanalista, nada disso, mas tem algumas questões emocionais que aparecem na vida empresarial que a gente pode sim ajudar. Depois tem as questões propriamente ditas do empreendedorismo, e aí vem uma bagagem de mais de 30 anos, porque eu já passei por muitas coisas. E a mentoria é, vamos dizer assim, essa salada mista, que a gente bota tudo no caldeirão para ajudar as pessoas e direcionar os profissionais para terem mais resultados. Você falou assim que já passou por muitas coisas no mundo empresarial. E aqui você fala sobre que começou uma empresa em pleno plano Collor, até pleno plano Collor, né? E a gente sabe que foi assim né? A gente foi uma coisa assim, pessoas que chegaram a se suicidar, né? Enfim, foi um desastre, né? E tem pessoas que não conseguiram se restabelecer até hoje, né? Como que você vê essa experiência para a Lilian lá atrás e o que ficou hoje e que você pode aplicar? A resiliência é muito importante. Nós fizemos nossos planos, nós tínhamos a ideia de abrir empresa, de repente veio o plano Collor e você acorda no dia seguinte com 50, acho que era cruzados na conta. É uma coisa que não dá para nada, né? Nada. E você pensa, será que todos os meus planos foram por água abaixo? Mas daí que vem a questão do empreendedorismo, de você se posicionar e falar, não, vamos ver o que a gente consegue fazer a partir disso. E a gente foi, né, fazendo tudo que era necessário, fomos encontrando saídas, fomos encontrando opções e em novembro a gente conseguiu inaugurar a nossa empresa, que foi a nossa primeira empresa, que ela vendia tudo que meu sogro não vendia, meu sogro já tinha uma distribuição de bebidas e a gente começou com a parte de alimentos, coisas que usavam em mercearia. Então a gente usava os mesmos representantes comerciais, a gente diluía o custo do frete, fazia as entregas conjuntas. Então assim, foi algo que facilitou um pouco a nossa vida e foi possível a gente começar a sentir as coisas caminhando, porque a gente pagava aluguel do barracão, eu tinha um bebê, né, o Rodrigo era bebê, então aquela vida começando mesmo. E eu lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu tive um carro dos Flintstones, porque eu tinha... O que é esse carro dos Flintstones? A gente tinha um carro muito legal na época, mas era um carro só e nós vendemos e compramos uma Variant que tinha uns buracos assim, quase que a gente botava o pé para o carro andar. Então a gente chamava de carro dos Flintstones, porque a gente via o asfalto, né? Então botava os tapetinhos ali para tapar os buracos. Porque empreender é isso, você acreditar e fazer o que você pode com os recursos que você tem. Então hoje quando as pessoas falam, Bertinho, então eu falo, gente, o ar-condicionado... Não nascia assim, né? Não nascia, isso aqui não chegou assim do nada. Foi... Então eu sempre falo, não comparem o seu início com a trajetória de alguém que já começou muito antes. Mas sim, compare o seu início com as possibilidades que você tem de fazer aquilo, né, crescer. E a gente investia tudo que a gente tinha, por isso que eu brinquei. Era trabalhar dia e noite, né? De noite, literalmente, de noite. Mas foi, assim, uma coisa boa. Meus filhos nunca me viram reclamar de trabalhar. A minha sala sempre tinha brinquedo espalhado. Então, assim, às vezes... E até hoje, no prédio novo que nós estamos, eles pintaram, assim, uma roteirização dos anos mais importantes dessa trajetória. E eu me lembro que eles fizeram uma surpresa para mim. Uma das coisas era um desenho meu com um bebê no colo dando mamar. Que isso era muito comum. As pessoas viam eu dando mamar e muitas vezes... E trabalhando. E quando eu vi isso na parede, nossa, eu fiquei muito emocionada. A história como ela é, né? Tá certo que as crianças vão mudar o mundo. Mas é sério que precisou da minha presença aqui para te incentivar a fazer arte? Aqui na Faça Arte com o Júnior Mosco, você tem aulas com professores qualificados, além de um diretor doutor em artes cênicas. Isso
Isso você não encontra em lugar nenhum. Localizada no centro de Sorocaba e com aulas para todas as idades a partir dos 4 anos. A Façarte é a melhor no ramo. Além de oferecer uma aula completa com teatro, música e até dança, tudo de uma vez só. Pode pesquisar teatro de verdade, é só aqui na Façarte com o Junior Mosco. Tá esperando o quê? Vem pra Façarte! WhatsApp 15 3211 1486. Você acredita que hoje as pessoas estão mais vulneráveis, ou mais, não seria vulnerável, mas elas estão com menos capacidade de luta? Talvez a capacidade até exista, mas o imediatismo está atrapalhando. Porque assim, até na natureza, é impossível você plantar hoje e colher amanhã. Então assim, como as coisas são muito rápidas, a internet, as notícias, tudo é muito rápido, a gente tem uma falsa ideia de que para ter sucesso é rápido também. E tirando essas pessoas que são midiáticas e de repente fazem sucesso do nada, mas que você pode contar no dedo, as pessoas que realmente têm sucesso são aquelas pessoas que estão, né, passo a passo naquela trajetória. Você vê quantos anos, você, Júnior, quantos anos nessa trajetória aí, né? Já passou de 40, às vezes eu falo errado, 42 anos. Eu iniciei na televisão com 6 e no teatro com 13. E justamente, você vai caminhando, e de repente você percebe que o negócio deu certo. Né? Mas você vai fazendo, você não está pensando no financeiro, você está pensando no prazer, né? Em realmente colocar para o mundo o seu propósito, a sua missão, seja ela qual for. Alguns no empreendedorismo, outros na arte, cultura. E quando você fala do empreendedorismo, como você vê hoje essa referência das redes sociais? Porque na rede social tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Eu costumo dizer que você vê a pessoa pela rede social e fala assim, aí quando você conhece, você fala, não é? Como você, isso, de uma maneira ou de outra, está interferindo no profissional? Sim, porque é uma ilusão. Existem os grandes gurus, por exemplo, que se você for olhar o backstage dessas pessoas, tem casa alugada, carro alugado, barco alugado, mas tá lá. Às vezes a pessoa está falando sobre empreendedorismo e se dizendo um guru do empreendedorismo e não tem nenhuma folha de pagamento na cabeça ou nas costas. Não sabe o que é uma folha de pagamento. Então eu digo assim, é muito comum as pessoas se enveredarem por esse caminho dos gurus hoje em dia, porque se você lê bons livros, se você tiver uma boa oratória, as pessoas podem te confundir com uma pessoa de sucesso. De sucesso. Não é? Então é importante saber olhar ali o backstage, acompanhar realmente e acompanhar pessoas que têm um resultado daquilo que você quer. Eu sempre uso assim uma tática, não sei se, mas eu sempre procurei quando criança, né? Eu tive grandes mestres de me ficar observando, estar do lado de pessoas que tinham referência, né? Eu na televisão eu ficava prestando atenção naquelas cenas e assim meus diretores sempre eu estava sempre com pessoas mais velhas porque eu queria aprender. Né? E nunca me dei muito bem com as pessoas da minha idade, porque eles queriam brincar, ou queriam... Enfim, mas uma das coisas que eu sempre uso, e queria que você falasse sobre isso, é assim, quando uma pessoa me orienta, eu sempre fiz isso, eu queria saber o que aquela pessoa tinha adquirido como profissional, para mim saber se eu aceitava ou não. Porque é justamente isso, muitas pessoas dão muitas receitas, mas você olha e fala, mas como está dando receita de uma vida próspera, ou de uma vida, de uma relação conjugal saudável, mas nada deu certo, né? Como que a gente pode filtrar isso? E, por exemplo, se eu quero uma referência financeira, eu tenho que buscar alguém que tem resultado financeiro. Se eu quero uma referência profissional, pessoas que tenham resultados profissionais. E não porque eu gosto, porque eu acho legal, porque é meu amigo, porque eu... Não. Então,
essa inversão de valores pode prejudicar muitas pessoas. E eu vejo que hoje em dia não existe muito pudor no sentido das pessoas se acharem no direito de direcionarem outras, mesmo não tendo resultado, né? Então isso é bem preocupante. Mas fica aí um alerta, eu tenho certeza que as pessoas que te seguem, seus telespectadores, são pessoas que têm o mesmo perfil que você, com certeza têm sabedoria. Hoje, assim, se você estiver dando uma mentoria para jovens, e é uma pergunta muito recorrente, e as profissões do futuro, acredito que são quase todas desconhecidas, porque a gente não sabe, né? Talvez a medicina possa prosseguir, né? E olhe lá. O que assim, eu tenho lá, estou entrando na faculdade, né? Eu levanto a mãozinha lá, Lília, o que eu deveria fazer? Qual o caminho? É uma coisa meio que a gente não sabe, né? Eu não sei. Olha que eu estou fazendo perguntas complicadas, né? Até porque vai existir realmente uma mutação, já está existindo. Algumas profissões vão deixar de existir. Quando eu estive no Vale do Silício, na Califórnia, para você ter uma ideia, quando eu entrei no museu de ciências e tecnologia, eu saí correndo, porque eu falei, vai que eles me prendem aqui, porque tudo que tinha lá eu tinha usado. CD, DVD, máquina de escrever, sei lá o que. Mimeógrafo. Gente do céu! Eu usei tudo isso, vai que eles me prendem. Mas, brincadeiras à parte, a mudança é muito rápida, né? E o que acontece? Nós estamos indo para a era dos carros autônomos. E o que vai acontecer? Provavelmente a profissão de motorista vai desaparecer, mas surgirão outras profissões também. E isso já vem acontecendo no decorrer dos anos. Então, o que eu diria? Não importa qual seja a profissão que você escolha, né? Porque a gente vai escolher no momento que nós estamos vivendo. É impossível prever o futuro com toda certeza, porque o futuro é desconhecido. A gente tem alguns indícios, mas é desconhecido. Então eu diria, escolha a profissão que faça o seu coração bater mais forte, mas não se apaixone por ela. Porque eu, enquanto empresária, eu vim mudando e fazendo várias e várias alterações. Nós começamos no atacado, depois nós fomos para a vertente de lojas, depois a gente foi para a vertente de marcas. Ou seja, você vai caminhando de olho para onde está indo o fluxo. E sempre com duas premissas que eu digo que são importantíssimas. Ou você resolve uma dor, tá certo? Porque as grandes ideias, elas são baseadas nisso, em você resolver problemas das pessoas. Daí, né, esses motoristas de aplicativo e entregas que resolvem a nossa vida, facilitam a nossa vida. E muito, né? Ou você gera um prazer, um deleite, que é o caso da cultura, do entretenimento, das viagens. E tudo isso nunca vai acabar. E se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu diria assim, entenda de gente. Porque nessa transe, né, para a inteligência artificial, quem entender de gente será rei. Porque o grande problema não é se a inteligência artificial vai tomar os nossos trabalhos. O grande problema é se o ser humano vai se robotizar, que é o que já está acontecendo, infelizmente. Lília, vamos falar um pouco sobre esse reconhecimento pela Divine Academia de Letras e Cultura da França. É uma honra, né? Então, eu tenho feito muitos trabalhos fora do Brasil, já há vários anos. A primeira vez foi no Japão, depois eu voltei uma segunda vez para o Japão. O pessoal do Japão me indicou para os Estados Unidos me indicou para Portugal. E aí o mundo vai ficando pequeno, porque
Que incrível que pareça, Júnior, as comunidades brasileiras fora do Brasil, elas se conversam. E eu falo assim que é tão surpreendente porque eles acolhem nós brasileiros, eles precisam de nós brasileiros. E essa foi uma indicação feita por uma grande amiga que eu já palestrei para ela 2 vezes em eventos dela. O terceiro convite que eu recebi, infelizmente não foi possível porque veio a pandemia, mas ela fez a indicação do meu nome. E quando eu recebi a indicação, eu fiquei assim, falei, nossa... Sou eu mesma, né? Até comentei com meu marido, porque nós estávamos na França com um grupo de clientes, fazendo lá a região dos vinhedos e tal. E daí ele falou assim... que delícia! Então, entre outras coisas, a gente trabalha e se diverte. Que é o que eu te falei, você encontrar vertentes naquilo que você faz e caminhos alternativos que possam, né, ajudar a melhorar e intensificar o que você já está fazendo. E daí ele falou assim, mas você não vai ter que voltar, né? Eu falei, então, infelizmente não pode receber por e-mail, mas não sabemos ainda. Então eu tinha recebido a indicação, depois passou-se um tempo, eles pediram toda uma documentação de currículo, de reconhecimentos aqui do Brasil. Eu já tinha tido um reconhecimento também numa revista lá de Portugal, e tudo isso acho que contou pontos para avaliação. E agora em setembro eu recebi finalmente, né, um comunicado de que eu seria agraciada com esse título, que me trouxe assim uma enorme satisfação. Meu coração, nossa, palpitava o dia que eu recebi o comunicado. Então eu acho que toda e qualquer situação onde você se vê reconhecida pelo um trabalho é motivo de orgulho. Pelo mérito, né? Né? E a questão assim, de você ter um bom relacionamento e por onde a gente passa, deixar um canal de boas impressões, de dedicação, de confiabilidade, o que é muito importante, principalmente no cenário internacional, em todo lugar é. E vai acontecer uma homenagem no jantar de gala. Nós já temos a data. Dia 21 de outubro. Nossa, está pertinho. Sim. Será num local em Paris, chiquérrimo, vai ser uma noite de gala. Eles têm todo assim um sistema, como que chama? No Japão eles chamam motenashi. É um cerimonial, né? Eles têm todo um cerimonial preparado, é uma sequência de coisas. De protocolo. Um protocolo super rigoroso. E lá também a gente vai levar os livros e nós vamos apresentar formalmente nossas obras numa mesa lá da Divina Academia. Ou seja, é uma coisa bem interessante. Depois traz matérias para a gente poder falar para o nosso público, né? Nós temos bastante pessoas que nos seguem, que são da França, que seguem ali em Paris. Tem pessoas de Sorocaba que residem lá. Tem uma comunidade brasileira muito grande ali na França. E tem muitos que moram ali na região de Montmartre, ali perto de Pigalle. Tem bastante brasileiro ali. Estou super assim, ansiosa, porque não deixa de ser uma coisa... É muito bom. Boa. Bom. Paris já é maravilhoso, não é, gente? E vamos falar um pouquinho sobre essa minha idade não me define. Já tem uma dedicatória para mim, para meu querido Júnior Mosco. Não poderia ser diferente. Você que é um ícone aí do jornalismo em Sorocaba, um dos precursores. Fala um pouquinho do livro para a gente. Esse livro é um manual realmente para quem quer realizar sonhos independente da sua idade. E não é só para as pessoas que são mais experientes. A gente fala de uma maneira geral. Óbvio, existe uma ênfase maior no sentido de pessoas mais experientes, mas eu também falo de jovens. Porque quando a pessoa tem pouca idade e ela é muito competente, a pessoa fala assim, mas será que você tem idade? Muito cedo para você. E depois que você já está um pouco mais experiente, a pessoa fala, mas será que já não está tarde? Tá muito velho, né? A palavra é velha, né? Você não está velho, né? É uma coisa que nós temos que pensar. E até quando a gente vai ficar com essa questão de preconceito de que uma pessoa de 50 anos já está velha para determinadas coisas? Eu digo, desde que a natureza permita que
Tá aí a Cláudia Raia, né, para mostrar para a gente que a natureza tem sido, inclusive, favorável. Desde que a natureza permita, a gente pode realizar qualquer tipo de sonho. E, muitas vezes, essa trava não está só nos outros, ela pode estar dentro da nossa cabeça. Será que meu tempo ainda é possível? E eu levanto essa bandeira. Eu quero que as pessoas, quando lembrem do meu nome, Lilian Bertin, lembrem, a mulher que fala que não tem idade para realizar sonhos. Porque você imagina só, Roberto Marinho começou lá as organizações Globo com 58 anos, a parte da televisão, já tinha rádio, mas começou com 58 anos. A escritora do Harry Potter, tem, nossa, inúmeros. Quando você fala sobre a idade, como que é para a Lilian a questão da idade cronológica, né? Porque você percebe esse tempo passar ou a idade cronológica é uma coisa, mas o ser humano é outro, não acompanha aquela... Eu respeito o meu corpo, cuido dele como um corpo de 57 anos que eu tenho. Mas a minha cabeça, eu deixo ela fluir como se fosse uma jovem. E essa jovialidade, ela passa para o corpo, ela transfere. Não é? Porque a lei da gravidade é implacável. As coisas vão envelhecendo mesmo, as ruguinhas vão aparecendo mesmo, mas tem a parte boa. Quando você vai envelhecendo, você já não enxerga mais com tanta facilidade as ruguinhas. Então a gente começa a valorizar outras coisas, que é a questão da essência, a questão do ser. Isso é maravilhoso. E assim, uma das questões assim, eu penso, a gente tem que se cuidar, né? Sim. Mas não segurar o tempo, né? Não tem como. Porque deixa algumas coisas que vão, vamos falar, a gravidade vai... A luta perdida. Né? Luta perdida, né? E assim, é um privilégio, né? É um privilégio envelhecer, é um privilégio que a gente chega aos 90 com a gravidade caindo, mas que privilégio, né? E se você tiver uma boa qualidade de vida, alimentação, atividade física, nós vamos passar de 100 anos. Então, se a gente souber usar isso a nosso favor, mantendo a nossa mente ativa, porque passar de 100 anos é muito interessante desde que você tenha autonomia, tá certo? Liberdade de locomoção. Autonomia não só de ir e vir, mas autonomia financeira. Então, como assim eu vou pensar em me aposentar com 57 anos? Nunca! Eu tenho pelo menos mais 50 pela frente. Eu quero ter uma vida boa nesses próximos 50 anos. Então, nada de aposentadoria. Nem existe a palavra, né? Não, a aposentadoria foi uma coisa criada na época de Bismarck para aquele período. Padrão, né? Para aquele padrão de vida. De pessoas que morriam muitas vezes aos 50 anos, aos 60 anos. Hoje não. E a gente não pode ficar apegada a essas questões que mudaram já. Nós é que não estamos acompanhando as mudanças, mas já mudaram, né? Minha idade não me define, mas o que define Lilian? Uma mulher empresária que luta, mãe, avó apaixonada, que tem uma relação com o mundo empresarial maravilhoso, que foi a luta e sempre aplica. Nada se constrói devagar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então, não tenha pressa, vá no seu ritmo, vá, porque devagar também se chega. E quando eu falo nada se constrói devagar, é porque você tem que ser ágil, porque se ficar esperando também sentadinho, não chega. Então, quem é Lilian? É essa mulher que vai à luta e que sempre está levando para as pessoas palavras que realmente vão para o outro lado. Porque é importante sempre a gente saber de onde vêm essas palavras, porque nós podemos ouvir, mas nós temos que sentir para que elas façam efeito. Adorei ter recebido você. Muitíssimo obrigada, um prazer. Foi um prazer, foi muito gostoso. Olha, foi um bate-papo delicioso. Amei. Realização: Associação Fazendo Arte.